Imagine por um momento o que significa caminhar ao lado de Jesus, o que ele representa e o impacto que suas palavras e ensinamentos têm em nossa vida. Jesus declarou algo extraordinário e inconfundível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse que conhecia o caminho, que possuía a verdade ou que podia conceder a vida. Ele afirmou que ele próprio é tudo isso. Essas palavras foram ditas em um momento crítico, quando os discípulos estavam cheios de incerteza e ansiedade. Jesus sabia o que eles enfrentariam e por isso deixou claro que nele eles encontrariam tudo o que precisariam. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que liberta e a vida que nos transforma. E Ele convida você a conhecer essa jornada e a descobrir uma vida que realmente tem propósito e plenitude. Hoje no De Fé em Fé, vamos mergulhar nesta declaração de Jesus e explorar o que significa segui-lo como o único caminho, verdade e vida. Vamos explorar a profundidade dessas palavras e como elas têm implicações para cada área de nossa vida. Desde nossos relacionamentos até nosso propósito, desde nossa espiritualidade até nosso destino eterno. Se você está buscando um sentido para a sua vida, uma verdade em que possa confiar, ou uma esperança que vá além da morte, Jesus oferece tudo isso. Ele é a resposta para o vazio, a âncora em meio à tempestade e a paz que ultrapassa todo entendimento. Jesus, o caminho, é a reconciliação completa com Deus. No princípio, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Eles foram criados para viver em comunhão com o Criador, em um relacionamento íntimo e contínuo. No Éden, a vida era perfeita. E não havia barreiras entre Deus e a humanidade. Eles tinham tudo o que precisavam, vivendo em harmonia com a criação e com Deus. Mas ao desobedecer a Deus, Adão e Eva romperam essa comunhão perfeita. O pecado não foi apenas uma escolha moral errada, foi uma traição à aliança com Deus, uma quebra na relação que trouxe morte e separação espiritual. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e versículo 23. Essa separação se refletiu em toda a criação, gerando sofrimento, dor e morte. Desde o momento da queda, Deus começou a revelar um plano de redenção, uma forma de restaurar a comunhão com a humanidade. O Antigo Testamento é repleto de sombras e símbolos que apontam para o caminho de retorno a Deus. Nos primeiros capítulos de Gênesis, vemos que Deus promete um Salvador, uma semente da mulher que venceria a serpente. Esta é a primeira profecia messiânica, e ao longo de toda a Bíblia, Deus continua a desenvolver e esclarecer essa promessa. Os sacrifícios estabelecidos na lei de Moisés eram um reflexo da necessidade de expiação. O povo de Israel era instruído a oferecer animais como sacrifício para a remissão temporária dos pecados. O sangue derramado simbolizava a purificação e o preço a ser pago pelo pecado. Porém, esses sacrifícios nunca poderiam oferecer uma solução permanente. Eles eram apenas uma sombra do que estava por vir. Hebreus capítulo 10 e versículos de 1 a 4. Os profetas também previram o surgimento de um Redentor. Isaías profetizou sobre o servo sofredor, que levaria sobre si as iniquidades do povo e se sacrificaria como um cordeiro inocente. Isaías capítulo 53. Esse Redentor não seria apenas um líder político ou um herói humano, mas alguém que levaria sobre si o peso do pecado do mundo. Através de profetas como Jeremias e Ezequiel, Deus promete um novo pacto, onde o pecado seria perdoado e o coração do homem seria transformado para sempre. Essas promessas e profecias apontavam para algo maior, o caminho definitivo para a reconciliação com Deus através de um sacrifício perfeito. A chegada de Jesus ao mundo marca o cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ele não veio apenas para ensinar ou fazer milagres, ele veio para realizar o ato supremo de amor e sacrifício que restauraria a comunhão entre Deus e a humanidade. A crucificação de Jesus foi o ponto culminante desse plano redentor. Na cruz, ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Ele se fez maldição por nós para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A cruz não foi um simples evento histórico, mas um ato espiritual profundo e eterno. Quando Jesus clamou, "Está consumado", ele estava declarando que tudo o que era necessário para a salvação da humanidade havia sido concluído. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, é a vitória final sobre o pecado e a morte.
Através dela, ele não apenas provou ser o Filho de Deus, mas abriu o caminho para a vida eterna. A cruz é a ponte que nos reconecta com Deus. É o caminho de redenção e perdão, o caminho pelo qual todos podem se aproximar do Pai. Em Cristo, somos perdoados, somos feitos filhos de Deus e somos convidados a viver uma vida de paz com Deus. Aceitar Jesus como o caminho para o Pai significa mais do que um simples ato de fé. Significa se comprometer a segui-lo em um processo contínuo de transformação. Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me." Mateus capítulo 16 e versículo 24. O discipulado é um caminho de entrega, renúncia e transformação diária. Seguir Jesus significa abrir mão de nossas vontades, desejos e planos para que Ele governe nossas vidas. Esse caminho de discipulado envolve ouvir sua voz, obedecer aos seus mandamentos e permitir que Ele molde nosso caráter. À medida que caminhamos com Ele, somos transformados em sua imagem e nos tornamos cada vez mais como Ele. Este é o caminho estreito que poucos escolhem seguir. Ele não promete uma vida de facilidades, mas nos garante a paz e a presença de Deus. E, no fim, nos leva à vida eterna. Jesus, a verdade, é a revelação completa de Deus. Quando Jesus declarou: "Eu sou a verdade", ele afirmou que nele habita toda a plenitude da revelação de Deus. Colossenses capítulo 2 e versículo 9 nos diz que, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João capítulo 1 e versículo 18, lemos que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus veio para revelar o caráter, a santidade e o amor de Deus de maneira plena. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Ao andar entre nós, ele mostrou o coração de Deus, demonstrando compaixão, graça, verdade e justiça. Ele curou os enfermos, perdoou pecadores e desafiou as normas religiosas que aprisionavam as pessoas. Em suas ações e palavras, Jesus nos mostrou o que é realmente importante para Deus: o amor, a misericórdia e a verdade. Essa revelação não é apenas teórica, é prática. Jesus não apenas fala sobre a verdade, ele é a própria verdade. Ele é o padrão pelo qual devemos medir nossas vidas, nossos valores e nossas crenças. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus afirmou: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas de que tipo de liberdade ele está falando? A verdade de Cristo nos liberta das correntes do pecado, do medo, da culpa e da condenação. Ela nos liberta da escravidão de viver de acordo com os padrões deste mundo e nos conduz a uma vida plena e autêntica em Deus. A liberdade em Cristo não é uma liberdade para fazer o que queremos, mas a liberdade para viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Antes de conhecermos a verdade de Cristo, vivemos em uma realidade distorcida, buscando segurança e significado em coisas passageiras. Mas a verdade de Jesus nos mostra quem realmente somos, filhos e filhas amados de Deus, e nos guia a viver em conformidade com nossa verdadeira identidade. Essa transformação interior é um processo de santificação, onde somos moldados e renovados pelo Espírito Santo para refletirmos a imagem de Cristo. A liberdade que a verdade oferece é de viver uma vida que honra Deus, liberta dos vícios e das amarras que nos prendiam ao passado. Jesus como a palavra viva é a verdade eterna encarnada. Quando João se refere a Jesus como o Verbo, ele nos mostra que Jesus é a própria palavra de Deus, a verdade que existe desde o princípio. Em Hebreus capítulo e versículo 3, lemos que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é a palavra viva e eterna que criou e sustenta todas as coisas. Essa verdade eterna se revela de maneira prática nos ensinamentos de Jesus. Suas palavras não são apenas instruções, elas são vida. Em João capítulo 6 e versículo 63, Jesus diz: "As palavras que eu lhes disse são espírito e vida." Cada palavra de Jesus traz uma verdade eterna e uma revelação do caráter de Deus. Suas parábolas, sermões e ensinamentos contêm verdades atemporais que continuam a transformar vidas ao longo dos séculos. A verdade de Cristo é a base sobre a qual podemos construir nossas vidas. É uma verdade sólida e inabalável, uma rocha segura em meio às tempestades deste mundo. Jesus, a vida, é a fonte de vida abundante e eterna. Jesus prometeu a vida eterna a todos que nele creem. Essa promessa é o alicerce da esperança cristã. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá." A vida eterna não é apenas um conceito futuro.
É uma realidade que começa no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. Ele venceu a morte para que todos os que estão nele também a vençam. A vida eterna é uma promessa de comunhão perpétua com Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. Essa vida eterna é o destino final de todos os que escolhem seguir Jesus. A vida que Jesus oferece não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Ele disse em João capítulo 10 e versículo 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante é uma experiência de paz, alegria, amor e propósito. É viver em harmonia com Deus, com os outros e consigo mesmo. Jesus oferece uma transformação completa, que atinge todas as áreas da nossa vida. Ele cura nossas feridas emocionais, nos dá paz em meio às tempestades e renova nossa mente e nosso coração. Essa vida abundante é o resultado da presença constante do Espírito Santo, que nos guia, nos consola e nos fortalece. Ele nos capacita a viver com propósito, a amar ao próximo e a enfrentar as dificuldades com fé e esperança. A nova vida em Cristo transforma o pecador em filho de Deus. Ao aceitarmos Jesus, somos regenerados e transformados. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa nova vida não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação de identidade. De pecadores nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa nova vida em Cristo nos chama a viver de maneira diferente, a sermos santos como Deus é santo. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado e nos molda para refletirmos o caráter de Jesus. Cada dia é uma oportunidade para crescermos em santidade e em amor, vivendo uma vida que glorifica a Deus. A declaração de Jesus como o único caminho ao Pai é radical e exclusiva. Ele não afirma ser uma opção entre muitas, ele declara ser a única porta para a salvação. Em um mundo que valoriza o pluralismo e as múltiplas verdades, essa afirmação desafia as convenções. Jesus não é apenas um líder religioso ou um mestre, mas o Filho de Deus que se deu para nos salvar. Essa exclusividade não é uma limitação, mas uma revelação do amor de Deus, que oferece um único caminho seguro para a vida eterna. Ele estende essa verdade a todos os povos, culturas e nações, mostrando que sua salvação é acessível a todos. A singularidade de Cristo é evidente tanto em sua vida como em seu impacto na história. Nenhuma outra figura histórica cumpriu as profecias messiânicas de maneira tão precisa e perfeita quanto Jesus. Profecias escritas séculos antes de seu nascimento descreveram detalhes sobre sua vida, morte e ressurreição, algo que ele cumpriu meticulosamente. Passagens como Isaías, capítulo 53 e Salmos 22 descrevem o sofrimento, a crucificação e a vitória de Jesus com uma precisão extraordinária. Além disso, a própria ressurreição é uma prova de sua singularidade. Jesus não apenas morreu por nós, mas ressuscitou, vencendo a morte de uma maneira que ninguém jamais havia feito. Os discípulos testemunharam sua ressurreição e estavam dispostos a morrer por essa verdade, uma evidência poderosa de que o que viram era real. A mensagem de Cristo sobre o perdão e a reconciliação com Deus transcende o tempo e a cultura, mostrando que Ele é de fato o único e verdadeiro Salvador. Jesus é o único caminho, mas seu convite é aberto a todos. Em João capítulo 3 e versículo 16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o maior ato de amor de todos os tempos. Deus oferece sua graça e salvação a todas as pessoas, independentemente de sua origem, passado ou circunstâncias. O Evangelho é a boa nova que transcende barreiras culturais, étnicas e sociais. Jesus veio para salvar todos os que se arrependem e o aceitam como Senhor. Esse chamado é universal, mas o caminho é estreito. É um convite para deixar de lado nossas vontades e nos entregarmos ao amor de Deus, que nos transforma e nos restaura. A Igreja, como corpo de Cristo, tem a missão de compartilhar essa mensagem de amor e verdade com o mundo. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, levando a reconciliação e o perdão para todos os que ainda não conhecem a salvação. Jesus é o único caminho, mas Ele estende suas mãos para que todos possam entrar pela porta. Seguir Jesus é um chamado à santidade. A Bíblia nos exorta: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é uma questão de perfeição, mas de separação para Deus.
A santidade é viver de uma maneira que reflete o caráter de Deus, afastando-se do pecado e buscando uma vida que o honre em tudo o que fazemos. Santidade significa cultivar uma vida de pureza e integridade. Significa guardar nosso coração e nossa mente, escolhendo o que é justo, verdadeiro e bom. A santidade é evidenciada em nossas atitudes, palavras e ações. É uma vida que não se conforma com o padrão do mundo, mas que busca se conformar com a imagem de Cristo. A obediência é a expressão prática da nossa santidade. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." A obediência a Cristo não é uma obrigação pesada, mas uma resposta de amor e gratidão. É através da obediência que demonstramos nosso compromisso com Deus e nossa disposição de seguir o caminho que Ele nos ensina. Ele nos ensina a amar como Ele amou. Jesus nos deu um novo mandamento: ame o seu próximo como eu amei vocês. João capítulo 13, versículo 34. Esse tipo de amor vai além do amor humano. É um amor que se sacrifica, que perdoa e que busca o bem do outro acima do próprio interesse. Amar como Jesus amou significa amar com compaixão, com humildade e com verdade. O amor sacrificial de Cristo é um modelo para o nosso próprio amor. Ele lavou os pés de seus discípulos, serviu aos marginalizados e deu sua vida por nós. Esse amor transformador é o coração do Evangelho e o que nos diferencia como seguidores de Cristo. Jesus nos chama a amar até mesmo aqueles que nos perseguem e nos fazem mal. Esse amor é revolucionário e é a maior expressão de nossa fé. Perdoar é uma das formas mais poderosas de amar. Quando perdoamos, refletimos o perdão que recebemos de Deus. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 3 lemos: "Perdoem como o Senhor lhes perdoou." O perdão nos liberta e nos permite amar sem reservas, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós para transformar corações e restaurar relacionamentos. Servir ao próximo também é uma expressão de amor. Jesus nos mostrou que o maior entre nós é aquele que serve. Quando servimos com humildade e alegria, mostramos o amor de Deus em ação. Servir é uma maneira de demonstrar que entendemos o valor de cada pessoa e que estamos dispostos a compartilhar o amor de Deus em atitudes concretas. Após essa jornada de reflexão, uma pergunta ecoa: você já encontrou o caminho, a verdade e a vida em Jesus? Ele é a resposta para o vazio, a confusão e o anseio que o mundo jamais poderá satisfazer. Jesus nos chama para uma vida de comunhão com Deus, uma vida de amor, de perdão e de propósito. Ele é o único caminho para a paz verdadeira e para a vida eterna. Aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida significa abraçar um relacionamento pessoal e transformador com Deus. Significa confiar em seu amor, depender de sua graça e seguir seus passos com fé e obediência. Esse caminho nos leva à vida abundante agora e à eternidade com Ele. Se você sente que está longe de Deus ou que não viveu plenamente o chamado que Jesus tem para você, hoje é o dia de fazer uma escolha. Ele está te convidando a começar ou a recomeçar. Jesus espera por você com braços abertos, prontos para transformar sua vida. Acompanhe nosso canal para continuar essa jornada de crescimento e aprendizado na fé. Vamos explorar a palavra de Deus, fortalecer nossa caminhada e compartilhar o amor de Cristo com o mundo. Inscreva-se, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam conhecer o verdadeiro caminho, a verdade e a vida que só Jesus oferece. Que Deus abençoe sua jornada e que você possa experimentar a plenitude em Cristo.